O UFC 285 ocorre nesse sábado, dia 4 de março, e traz o evento mais aguardado dos últimos 3 anos, a estreia de Jon Jones no peso pesado. Mas ao invés de enfrentar o Francis Ngannou, que abriu mão do cinturão dos pesos pesados e deixou o UFC para lutar boxe, Jones vai enfrentar o gigante francês Ciryl Gane, ex-campeão interino da categoria e atual primeiro colocado do ranking. E convenhamos, o Jon Jones dispensa apresentações. Se você tá aqui no canal, se você tá assistindo esse vídeo, no mínimo uma vez na vida você ouviu falar de Jon Jones, alguma luta dele, alguma coisa que ele fez, seja dentro ou fora do octógono, seja como um dos maiores de todos os tempos ou como o maior antagonista do MMA, mas eu acredito que nem todo mundo conhece o Ciryl Gane, o seu adversário. E por isso eu resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês conhecerem aquele que pode ser o regicida, o carrasco de Jon Jones, o cara que vai fazer história e vencer, render a primeira derrota de um dos maiores lutadores de todos os tempos. E que além disso também é considerado como um dos pesos pesados mais talentosos da história do MMA. Senhoras e senhores, vamos conhecer Ciryl Gane. Grande parte dos lutadores, ou melhor, grande parte dos grandes lutadores, afirmam que começaram a treinar, entraram no mundo das artes marciais muito cedo, quando eram jovens. Por exemplo, Khabib Nurmagomedov começou a treinar com seu pai mais ou menos aos 8, 9 anos de idade. Lyoto Machida também, começou bem cedo, começou o karatê com 3 anos. Outros lutadores foram um pouquinho mais tarde, na pré-adolescência, na adolescência, mas como tudo na vida, existe sempre uma exceção, pontos fora da curva. E esse é o caso de Ciryl Gane, natural de La Roche-sur-Yon, lá na França, e que começou a treinar artes marciais com 24 anos de idade. Antes disso, ele nem sequer tinha pisado em uma academia de artes marciais. Os únicos esportes que ele praticava até então era basquete, futebol, essas coisas. Mas então, aos 24 anos de idade, ele foi convidado por um amigo dele da faculdade a conhecer o Muay Thai, a treinar junto com ele em uma academia de Muay Thai. E então, o Gane disse aquele famoso "por que não?" e foi treinar Muay Thai. E assim, a sua vida mudou completamente. Gane se mostrou um verdadeiro prodígio nas artes marciais. Era bastante atlético e conseguia aprender muito rápido. Uma esponja gigante de 1,96 de altura e mais de 100 quilos. Seu progresso era tão promissor que ele resolveu competir profissionalmente no Muay Thai. E sua primeira luta profissional aconteceu em 2014. E suas apresentações foram bem além do esperado. De 2014 até 2018, Ciryl Gane acumulou um cartel invicto de 13 vitórias no Muay Thai profissional. E nesse meio tempo, ele conheceu o treinador Fernand Lopes e entrou para sua academia, a MMA Factory, em Paris, onde começou a treinar com um certo camaronês chamado Francis Ngannou. E lembrem desse detalhe porque ele vai ser muito importante daqui a pouco. Em agosto de 2018, depois de vários meses treinando na MMA Factory, o Ciryl Gane decidiu abandonar as luvas de Muay Thai e entrou finalmente para o MMA, competindo na categoria dos pesos pesados e adotando o apelido de Bongamin, que traduzindo ficaria algo como o bom garoto. Já na primeira luta profissional, ele disputou e venceu o cinturão do evento canadense TKO e chegou a defender o título 2 vezes. E com menos de um ano como lutador profissional de MMA e com um cartel de apenas 3 vitórias e nenhuma derrota, Ciryl Gane já recebeu uma ligação do UFC. E ele fez a sua estreia na maior organização de MMA do mundo em agosto de 2019, nocauteando o brasileiro Rafael Pessoa no primeiro round. Com o sucesso, Gane seguiu competindo no UFC e lutou mais 2 vezes em 2019, vencendo as 2 lutas de forma bem dominante. E ele chamava bastante atenção pela sua velocidade, movimentação e QI de luta. Joe Rogan chegou a dizer que ele era um peso pesado que se movia que nem um meio médio, que era um absurdo ver um cara desse tamanho se movendo daquela forma. Enquanto Gane dava seus primeiros passos no UFC, Francis Ngannou tinha acabado de perder a disputa pelo cinturão dos pesos pesados contra Stipe Miocic. E com isso, ele anunciou que deixaria a MMA Factory e partiria para os Estados Unidos para treinar na Extreme Culture. A partir de então, Gane e Ngannou não eram mais parceiros de treino, eram concorrentes da mesma categoria. Invicto, Gane foi se tornando uma das principais promessas do peso pesado, e ele teve o seu primeiro grande desafio em dezembro de 2020, contra o ex-campeão da categoria, Júnior Cigano. E mais uma vez era gritante a diferença de velocidade.
cigano simplesmente não conseguia acompanhar o ritmo do francês e foi nocauteado no segundo round da luta. Depois do seu primeiro grande teste, em 2021, Gane mergulhou na elite dos pesos pesados e venceu de forma dominante Jairzinho Rozenstruik e Alexander Volkov, onde mostrou um pouquinho mais do seu QI de luta e também o seu arsenal no grappling. Ele chegou a quedar os dois lutadores. Nesse meio tempo, Francis Ngannou havia conquistado o cinturão peso pesado do UFC e logo em seguida a queda de sua relação com a organização tinha acabado de começar. Com o campeão indisponível até o final de 2021, o UFC marcou uma disputa pelo cinturão interino dos pesos pesados entre os dois principais nomes da categoria na época, Derrick Lewis, o maior nocauteador da história do UFC, e Ciryl Gane. E com mais uma performance dominante, onde conectou quase 10 vezes mais golpes do que o Lewis, Ciryl Gane se tornou o primeiro francês da história a vestir um cinturão do UFC. E claro, seu próximo passo seria a unificação dos cinturões contra o campeão linear Francis Ngannou, o seu ex-parceiro de treinos. A luta foi marcada para janeiro de 2022 e ganhou bastante notoriedade pelo passado entre os dois gigantes, e porque vários vídeos começaram a circular na internet que mostravam Gane e Ngannou fazendo sparring, e na maioria dos vídeos o Ciryl Gane levava melhor. E por causa disso, muitos esperavam que Gane ia repetir o sucesso na luta e ia conseguir destronar o camaronês do cinturão dos pesos pesados. E na prática, Gane realmente começou a luta levando a melhor. Nos dois primeiros rounds ele mal foi tocado por Ngannou e seguia dominando o combate na trocação, vencendo os dois primeiros rounds. Sem alternativas, Ngannou fez o inesperado, foi forçado a virar grappler e começou a tentar quedar o francês. E foi aí que o grande calcanhar de Aquiles do Ciryl Gane foi descoberto. Apesar de ter mostrado em lutas recentes que ele conseguia quedar e trabalhar na luta agarrada, parece que sua parte defensiva no grappling não é tão boa assim, e essa é sua principal fraqueza. Gane não conseguiu aguentar a força do campeão, que conseguiu várias quedas à base da força bruta, e após vencer os últimos 3 rounds, Ngannou saiu vencedor na decisão dos juízes, naquela que foi a primeira e única derrota da carreira de Ciryl Gane. Ainda em 2022, o UFC anunciou que faria seu primeiro evento em Paris. E claro, a escolha mais óbvia para liderar o primeiro card na capital francesa era o único campeão francês da história do UFC, Ciryl Gane, que foi escalado para o evento principal para enfrentar Taito Iwasa em setembro de 2022. E com uma torcida eletrizante em uma luta muito emocionante, Gane nocauteou Tuivasa em uma das melhores lutas de 2022. E com isso, ele manteve a sua posição como o primeiro colocado do ranking dos pesos pesados. E sendo assim, com a saída de Francis Ngannou, o Bongamin disputará o cinturão vago da categoria contra John Jones nesse sábado, naquela que pode ser tanto a sua redenção como também a sua consolidação, ao bater aquele que pode ser considerado como um dos maiores lutadores de todos os tempos. E é isso, pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.